Bom, dando continuidade aí aos garimpos de peças, como a gente já sabe, né, foi desmontado algumas fontes aí e agora estamos retirando os componentes. No último vídeo a gente fez o teste desses transistores. Esses dois aqui estão bons e esses dois aqui, um tá bom e outro tá ruim. Mas mostrei os transistores só para mostrar que esses componentes aqui se parecem fisicamente com transistores, mas não são. Eles são diodos. Se prestar atenção, inclusive tem um sinalzinho ali de diodo, né? São cada componente desse é como se fosse dois desses aqui. Então, eu vou tentar colocar aqui meu multímetro. Hoje eu não vou usar o outro, eu vou usar esse aqui. Aquele outro tem... Quando eu falar em aquele outro, eu vou mostrar aqui. Esse aqui tem o símbolo direto para medir diodo e outros componentes, mas aqui não é o caso. Hoje nós vamos usar este multímetro aqui, que é bem mais popular. Teve umas pessoas aí que falaram para mim que gostaria que fizesse com um multímetro mais simples, porque o multímetro deles é diferente. Então vamos fazer com um multímetro bem popular aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, a chave seletora na posição de diodo aqui, que é que me interessa para medir diodo. E como este diodo aqui, ó, vou marcar aqui a posição do anel, ó, vermelho e o anel aqui. Então, diodo é um componente que deixa passar corrente para um lado e para outro não. Então aqui, ó, como é que se botar a mão na frente, daí não dá, né? Então, de 400 a 700 o diodo está bom, ao contrário, não passa. Então vamos ver aqui mais uma vez. Não passou, então o diodo está bom. Vamos observar aqui, ó, que a ponta de prova preta do multímetro é por onde sai a corrente que passa pelos diodos. Então eu tenho aqui 3 conjuntos de diodo e a ponta de prova preta é a que é colocada neste terminal do meio. Então aqui neste lado equivale a um diodo e ao outro lado equivale a outro diodo. Pode ver que este diodo duplo está funcionando nas suas duas junções. Um teste meio besta, mas que é bom fazer, é este aqui, que é medir as extremidades do diodo. Ok. Então, uma das situações que poderia acontecer é a carcaça do diodo entrar em contato com o dissipador. E isso causaria um curto na fonte. Ok? Então, aqui seria como se estivesse em curto, uma medida de resistência baixa, e aqui uma medida de resistência alta, praticamente infinita. Então, este componente não deu defeito, não está com defeito e também não está isolado, não está em contato com o dissipador. Vamos fazer o mesmo teste aqui. Pode ver, ó, não está com o dissipador. E o terminal do meio é a saída e 155. Então, pela medida que este diodo não está bom. Essa junção não está boa e esta junção também não está boa. Mas vamos conferir aqui. Olha só, aqui não tem nada a ver e tem tudo a ver. Aqui aparenta bom. Esta aqui é a medida de polaridade reversa. Aparenta bom, mas não está. E aqui a medida correta, que é para medir. Então a medida que deve dar de 400 a 700. Menor que isso, o diodo está com problema.
Então aqui as duas junções do diodo estão com problema. Vamos continuar. A carcaça não está recebendo o contato da saída positiva. E vamos fazer o teste de também não está, essa junção também não está boa. Então na fonte onde foi retirado, terminar o teste aqui. Então na fonte onde foi retirado esse conjunto de diodos aqui, era o conjunto de diodos que estava com problema. É claro que para consertar, o cara vai ter uma certa dificuldade de tirar com cuidado e coisa e tal, e não vale a pena, mas é só isso que é o defeito. Ah, mas vale a pena ficar uma hora e meia mexendo numa fonte para tirar o jogo de diodo e colocar outro igual? Sim, dependendo se a fonte não existe outra no mercado, vale, vai cobrar o preço de uma fonte que não existe no mercado, cobrar a mão de obra, cobrar os componentes, mas uma fonte comum não vale a pena, ok? Então, é só esse o teste realmente, o teste de condutividade do diodo. Então, 440, de 400 a 700 está ok, ao contrário não passa. E se houver passagem de sinal que marque menos de 400, o diodo está ruim. E se marcar de 400 a 700, o diodo está bom. E no caso aqui, está ruim, porque está marcando menos de 400, embora a junção dos anodos esteja correta, mas a medida de resistência interna está deixando passar mais do que deveria. Então ele levou, digamos, um chacoalhão aí e deu defeito. Mesma coisa acontece aqui. Ok? Então é isso. Então eu espero que o teste de diodo também tenha passado. Eu acho que no próximo teste a gente vai fazer com capacitor. Então quer dizer que aqui a gente aproveitou de uma fonte até agora 2 transistores e um diodo duplo apenas. Então é isso aí. Espero que tenha somado conhecimento na sua caixinha de conhecimento, e se isso aconteceu, não custa nada deixar aquele like. Obrigado e até a próxima.